Isso. Bom, então hoje o assunto é bem interessante e eu trouxe assim uma dinâmica bem legal que eu vou tentar trazer algumas informações que a gente vê assim como modismo, o que a gente vê pela internet e como assim a palestra é voltada para estudantes de nutrição ou então nutricionistas, a ideia aqui é trazer ferramentas que a gente possa utilizar para desenvolver um senso crítico na área da nutrição esportiva, ou desculpa, na área da nutrição de maneira geral. Então eu vou trazer os assuntos e a gente vai discutindo e eu vou mostrando como que a gente pode criar esse senso crítico com um pouco mais de certeza do que a gente está falando ou das informações que a gente adquire pela internet. Então, é lógico que com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, por exemplo, a divulgação do conhecimento ela acontece de uma forma muito mais rápida do que acontecia alguns anos atrás. Isso tem o seu lado positivo, é claro que tem, principalmente quando você vai fazer pesquisa, você quer ter acesso a artigos, a informação é mais acessível. Por outro lado, acaba meio que misturando as informações que são realmente corretas comparado com aquelas informações que têm uma certa dúvida, né? E principalmente hoje em dia que a gente tem as mídias sociais, influenciadores digitais, que acabam propagando informação de uma maneira sem muito crivo, não é? E aí a gente já traz para discussão essa reportagem, tá meio lento aqui. A gente traz aqui essa reportagem que saiu, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, não me lembro agora ao certo, de um estudo de uma universidade que eles mostraram, né, de 8 em cada 9 influenciadores fitness dão conselhos ruins, segundo a pesquisa. Veja que interessante. O conhecimento científico, né, mostrou que as publicações têm mais opinião própria, do que conhecimento científico, né, e carecem de transparência. Então é muito complicado isso. Essas pessoas que às vezes têm muitos seguidores, atraem público, eles muitas vezes não têm um senso crítico ou não têm uma avaliação melhor para passar sobre as informações que eles dizem, né? Eu lembro uma vez que eu acabei entrando numa discussão na internet que a pessoa tinha publicado uma informação sobre suplementação e ela publicou de forma equivocada. Ela falou, eu faço isso, eu uso aquilo, porque é bom para isso e outra coisa lá. Ela falou. Só que o que ela colocou para a função do suplemento não era o que realmente ele fazia. E aí eu fiz um texto no meu Instagram falando, não referenciei a pessoa, não citei a pessoa, mas mostrei, falei, olha, a utilização desse suplemento não serve para isso, para aquilo e para aquilo. E aí, como a pessoa tinha muitos seguidores, eles acabaram percebendo que o texto que eu tinha feito tinha sido diretamente para aquela pessoa que tinha publicado sobre esse suplemento no mesmo dia que eu fiz o texto, né? Daí ela veio falar comigo e ela falou, mas tudo que eu divulgo é baseado nos profissionais que eu tenho muita confiança neles. Aí que é interessante, porque para pensar, a pessoa é uma influenciadora, ela não é da área e ela divulga informação baseada em profissionais que ela confia, mas qual que é o crivo que ela tem desses profissionais? Esses profissionais são da área, então não tem esse cuidado. Não é? A informação é propagada sem muito critério. E aí nós, nutricionistas, precisamos estar um pouco mais esperto com isso para conseguir ter a capacidade de avaliar essas informações que são divulgadas para na hora do atendimento conseguir passar de uma certa maneira para o paciente. Os problemas, assim, quando a gente pensa em nutrição,
produtos relacionados à nutrição, seja para emagrecimento, seja para ganho de peso, enfim. O principal problema a gente tem aqui alguns, né, que a gente tem grande quantidade de novos produtos no mercado. Então, às vezes, você não tem nenhum estudo que avaliou o produto de maneira correta e o produto já está lá no mercado, né? Saiu um estudo em célula que mostra que a substância que está na beterraba melhora a saúde. No mês que vem, no mês seguinte, você vai na loja, você vai encontrar um suplemento que é feito daquele composto, mas espera aí, né? E os estudos que faltam ainda para comprovar isso? Então esse é um grande problema. Falta de controle sobre responsáveis pela propaganda. Então a gente vai ver esse exemplo, por exemplo, aqui, ó, aqui, né, novidade BCA injetável, né, você não tem controle da propaganda que é feito, então isso é muito complicado. E principalmente o desconhecimento científico do público leigo, né, e eu diria não só no público leigo, mas a gente encontra muitos profissionais que não têm esse conhecimento científico e acabam não tendo capacidade de distinguir uma informação correta de uma informação verdadeira. É muito fácil você criar uma informação distorcendo aqui o conhecimento científico para que o público leigo ou até mesmo nutricionistas acreditem nisso. É só a gente colocar informações, colocar um nome difícil da bioquímica que a gente vai conseguir muito fácil convencer as pessoas. Se você colocar lá lipólise, colocar oxidação, colocar mitocôndria, colocar agonistas de receptores adrenérgicos, você faz um texto com todas essas palavras, pode não ter sentido nenhum, e no final das contas você coloca uma foto de uma pessoa lá que está magra e pronto, então o negócio vai funcionar, né? Então é só misturar ali. E o problema também é relacionado ao efeito placebo. Então, às vezes a pessoa toma, para ela funciona, deu certo, ela nem sabe por que deu certo, e aí ela fala que funcionou para ela e outras pessoas acabam utilizando o produto, porque conhece um amigo, é uma tia que tomou e emagreceu, então eu também vou utilizar a substância que eu vou emagrecer. Mas isso acaba sendo muito complicado, porque às vezes pode ser o efeito placebo que funciona numa pessoa, mas não necessariamente funciona na outra pessoa. Eu trouxe uma parte desse livro aqui que eu acho muito interessante, de educação e nutrição, e vejam só o que eles colocam aqui. A fragilidade em seguir uma alimentação adequada também está relacionada ao fato de que o grande volume de informações científicas disponíveis às pessoas leigas muitas vezes mais confunde do que esclarece. O cidadão que não é da área tem dificuldade para compreender os resultados de estudos individuais, tem dificuldade para compreender que resultados de estudos individuais são pequenas peças de evidências, as quais, para terem sentido e aplicação, precisam ser reunidas, comparadas e integradas aos conhecimentos já existentes. Os leigos nem sempre percebem que a ciência é construída por pessoas que têm interesses e tudo farão para promover as suas hipóteses favoritas. O que eu acho legal aqui dessa parte que eu trouxe do livro, quando ele fala aqui que um estudo individual é uma pequena peça de evidência, que para ter sentido ela precisa estar reunida junto com o conhecimento já existente. Então eu gosto de pensar o seguinte: quando a gente analisa um artigo, por exemplo, muito difícil. A comparação que eu faço é assim: o estudo ele é semelhante a uma peça do quebra-cabeça. Se você pega uma peça de um quebra-cabeça, por exemplo, de 1000 peças, uma pecinha só do quebra-cabeça não vai te falar nada. Dificilmente você vai conseguir entender qual que é a imagem que você tem que montar do quebra-cabeça olhando só uma peça.
Muito embora essa peça seja importante, porque senão você não consegue montar o quebra-cabeça. Então o estudo científico, ele é mais ou menos dessa maneira. Você precisa integrá-lo dentro do conhecimento já existente para fazer sentido. É muito complicado quando a gente pega um artigo científico e traz ele como verdadeiro, sem antes tentar entender o que essa informação traz dentro do conhecimento que já existe. Não dá para a gente analisar a coisa separado, né? Então, isso é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Porque o aluno de nutrição ou nutricionista, ele precisa estar em constante atualização. Nós temos muitas informações sendo produzidas e a gente tem que saber como analisá-las. Então, como eu falei para vocês aqui, né? Esse aqui é um exemplo de uma propaganda totalmente equivocada sobre um produto utilizado para minha academia, né, que é o BCAA. E aí o BCAA por si só ele já é muito discutido se ele tem alguma função ou não, né, utilizado de forma oral. E esses aqui eles trazem o famoso BCAA injetável, que não tem nenhuma evidência científica, mas aí você observa lá, coloca foto de pessoas com um corpo definido e que eu tenho certeza absoluta que nenhuma dessas duas fotos os indivíduos utilizaram BCAA injetável. Então, é só uma questão aqui de propaganda. E aí, quando a gente vai para a literatura científica, por exemplo, pega lá o BCAA, o artigo aqui publicado em 2017, na Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ele fala, nós concluímos que a suplementação de BCAA não promove anabolismo muscular, né? Não ajuda ali no ganho de massa muscular. Então a pergunta né, vamos pensar do ponto de vista fisiológico, por que se o BCAA oral não funciona, por que o BCAA injetável vai funcionar? Porque o problema do BCAA não está na absorção. O problema do BCAA é porque eles são só 3 aminoácidos e como eles colocam aqui, né, o BCAA sozinho não resulta numa estimulação significativa de proteína muscular. Então, isso a gente encontra frequentemente. Tá certo? Então, baseado nisso, né, como acho que é bem interessante o tema da nossa palestra, eu vou trazer algumas, de uma maneira dinâmica e não tão cansativa, eu vou tentar trazer alguns exemplos de estudos e como a gente tem que avaliar esses estudos para que a gente tenha o nosso senso crítico. Isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante para nutricionista, para estudante de nutrição, para assim, não acreditar em qualquer coisa, não acreditar em qualquer modismo, tá certo? Pode ter agora, o que eu vou falar, um teor um pouco maçante, porque a gente vai falar um pouquinho de teoria, mas é essencial. E eu garanto para vocês que se vocês aplicarem essas estratégias que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão diminuir muito o senso, vão aumentar muito o senso crítico de vocês em não acreditar em qualquer tipo de informação. Porque qual que é o problema? Nós temos informações equivocadas de influenciadores digitais, mas infelizmente nós também temos informações equivocadas que são propagadas por profissionais, né, da área da saúde, não só falando de médicos, mas também falando de nutricionistas. A gente encontra muitos profissionais, colegas que propagam a informação de maneira equivocada e assim, não querendo menosprezar de forma nenhuma, que às vezes pode ser que esse profissional também não tenha esse senso crítico, então ele realmente acreditou naquilo que ele está falando e divulga, mas a gente tem que estar esperto com as informações. Então daqui para frente eu vou mostrar para vocês algumas estratégias e vou mostrar alguns exemplos que a gente encontra. Espero que vocês gostem, porque a gente que trabalha com pesquisa, com ciência, para mim essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês é o mais interessante de tudo. Então vamos lá. Então assim, como ser crítico em nutrição, né? Aqui pode ser, eu coloquei nutrição esportiva, porque eu sempre uso esses slides nas minhas aulas de pós em nutrição esportiva,
mas sem dúvida nenhuma, tudo isso que eu vou falar para vocês pode ser utilizado em qualquer área da nutrição. Então a primeira coisa que a gente tem que ver, e muitas vezes as pessoas que divulgam essas informações não levam isso em consideração, é qual é o tipo de estudo que foi feito. É um estudo in vitro? É um estudo em animal? Ou é um estudo com humano? Estudo in vitro é aquele que geralmente é em célula, né? É isolado uma célula, uma quantidade de células numa placa, por exemplo, e aí você injeta as substâncias que você quer estudar, você bloqueia vias, né? Do ponto de vista científico, é uma ferramenta extraordinária estudos in vitro, principalmente para aqueles que querem estudar mecanismo de ação. Tá certo? Por exemplo, não tem uma substância lá do tomate que ajuda nas células do tecido adiposo, mas você não sabe como que ela atua nessas células, então você isola os adipócitos, que são células do tecido adiposo, injeta essa substância que você quer investigar no tomate e aí você vai estudar a célula. Sem dúvida nenhuma é um estudo extraordinário. Mas não é um estudo que nós, como nutricionistas, devemos nos pautar para a nossa conduta clínica. Porque entre a célula isolada e o ser humano é uma distância muito grande. A gente não sabe, eu não posso pegar essa substância que foi investigada na célula sem antes verificar os estudos que são feitos com humanos. Então, qual é a quantidade que eu vou passar em humano, qual é o efeito, tem efeito colateral, porque in vitro você não vê isso, né? Então, é importante a gente ter em mente isso. Estudo com animal, né? Então é com rato, é com camundongo, ou com outro modelo animal, também é um estudo muito interessante porque você consegue controlar variáveis que com humanos você não controla, principalmente em alimentação, né? Então, para pensar. O ser humano, ele vive a sua rotina diária, ele sai com seus amigos, ele comemora com a sua família, e nem sempre, então, o pesquisador controla de maneira significativa essas variáveis que podem influenciar no estudo. Então, quando você trabalha com modelo animal, você controla tudo. O animal está lá na caixa, você fornece a ração, ele vai comer o que você fornece para ele, e o resultado é mais próximo do fidedigno. Mas qual que é o problema nesse sentido? O problema é que, de novo, entre o animal e o ser humano tem uma distância muito grande. E eu não posso pegar uma substância que é utilizada no modelo animal e extrapolar para o meu atendimento clínico, né, para a minha orientação clínica, sem antes verificar se tem estudos com humanos. Porque, por exemplo, eu lembro uma vez que falava, né, que utilizar, se eu não me engano, era sacarose, diminuir a expectativa de vida. E aí você, assusta isso, né? E aí eu fui ver o estudo foi com animal, eles utilizaram sacarose durante 6 meses com o animal e utilizaram 50% da dieta do animal. Então, vejam só, 6 meses para um animal é quase um quarto da vida dele. É como se fosse para o humano, uma extrapolação, pelo menos uns 10, 15 anos, utilizando a sacarose, e assim, 50% do consumo alimentar do animal foi de sacarose. Então, o humano, imagina, metade do que você come durante o dia é só sacarose. Então, a extrapolação seria isso, 15 anos, né, de um homem consumindo 50% de sacarose. Então, é uma coisa que foge da realidade. Então, embora, novamente, o estudo com o animal tenha a sua importância, mas na hora da tomada de decisão clínica, o nutricionista não pode se pautar desse tipo de estudo. Geralmente, o nutricionista clínico que vai atender, ele precisa se pautar principalmente em estudos com humano, para saber se vale a pena você administrar a substância ou não para os seus pacientes. Muito embora estudo in vitro em animal tem sim a sua importância do ponto de vista científico, mas não dá para a gente usar só esses estudos quando você quer suplementar alguma coisa, fazer alguma intervenção nutricional. Tá certo? Vou pegar um exemplo aqui para vocês como o negócio pode ser complicado. Por exemplo, a resveratrol auxilia no combate ao câncer associado à quimioterapia, né? Então, a informação é muito interessante, mas o estudo foi feito em células, né? Eles pegaram células cancerígenas e administraram resveratrol.
Então, os próprios pesquisadores disseram, né, nessa entrevista, que não tinha como extrapolar para o humano porque a dose injetada na célula era muito alta, de tal forma que é inviável utilizar a quantidade de resveratrol para humano, né, tentando extrapolar esse resultado, que o próximo passo era ver como eles podiam utilizar o composto, né, a estrutura, para ter um efeito tão forte, né, utilizando menos. Então, se alguém joga essa informação na internet, né, fala resveratrol cura câncer, aí já distorce totalmente a informação que os estudos realmente quiseram mostrar. E isso acontece muito, viu, gente? Tome muito cuidado, porque tem muitas pessoas, vou falar pessoas porque em termos de pessoas entra lá o influenciador digital, o profissional da área da saúde, né? Tem muitas pessoas que utilizam estudos in vitro, como o exemplo aqui, para defender que uma substância pode ser importante, né? É importante, né? E aí, então vamos comer mais uva, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Outro exemplo aqui que eu queria dar, que é também uma ferramenta de estudo muito interessante, mas também a gente tem que ter cautela na hora de interpretação dos resultados. E agora já falando em humanos, porque a gente vai, já que nós temos que ter o maior fonte de informação para aquelas pessoas que querem analisar em termos de aplicabilidade clínica, como eu disse para vocês, tem que ser pesquisas com humanos. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, e aí eu queria dar o primeiro exemplo de estudos que tem muita confusão, né? Para quem não está muito familiarizado com a área científica, com a ciência, né? E que o modismo gosta muito desse tipo de estudo, que é o estudo de associação, né? Então, por exemplo, o que é um estudo de associação? Um estudo de associação, ele não tem, vamos dizer assim, não tem intervenção. Então você pega um grupo de pessoas, por exemplo, que são obesas, e aí você observa qual que é o hábito dessas pessoas. Então, tipo, eles fumam, eles são sedentários, né? E aí eles tentam fazer, através de um tratamento estatístico, se um está relacionado com o outro, né? Se pessoas que são mais obesas também são mais sedentárias. Aí você fala, houve associação entre a obesidade e o sedentarismo. Esse tipo de estudo, ele é muito interessante, porque ele é muito interessante principalmente para criar hipóteses. Porque a partir do momento que eu vejo, por exemplo, que a obesidade tem associação com o sedentarismo, então eu vou estudar essa relação. Será que existe mesmo essa relação? Como o sedentarismo está relacionado com a obesidade? E aí eu vou ver que o sedentarismo tem um gasto energético menor, né, e tem um consumo calórico maior. Então eu começo a investigar a partir de uma hipótese que foi criada no estudo de associação, que é um estudo basicamente observacional. Você não tem intervenção. Então, se não tem intervenção, você não consegue, nesse estudo de associação, mostrar uma relação de causa e efeito, né? Foi essa causa que promoveu esse efeito. Não tem como você fazer isso. Você só vê a relação entre eles, mas você não consegue afirmar uma relação de causa e efeito. E muitas vezes essa associação ela vem ao acaso, como por exemplo o exemplo desse estudo aqui, que foi publicado, e eles mostraram, né, que comer mais chocolate aumenta a chance de ganhar prêmio Nobel. Eles observaram que aqueles países que tinham maior número de ganhadores de prêmio Nobel também eram países que consumiam mais chocolate. Então existe essa associação, né? Mas qual que é a explicação disso, né? Quando a gente vai, provavelmente foi ao acaso, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses estudos de associação que ajudam a criar hipótese, mas como não foi controlado, não teve nenhum tipo de intervenção, a gente não pode bater o martelo ali para dizer que a causa o efeito de ter ganho aqui o maior número de prêmio Nobel foi devido ao maior consumo de chocolate, né? Definitivamente não. Poderia ser interessante, mas infelizmente eu acho que não tem uma relação.
E na nutrição? Na nutrição também tem esse problema. E aí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, que é o óleo de coco, não é? O óleo de coco ele é muito divulgado aí nas mídias sociais, né, como um alimento extraordinário. E inclusive tem gente que fala aqui que o óleo de coco ele diminui, né, fatores de riscos para doenças cardiovasculares. E a confusão começou justamente com esses estudos de associação. Eles observaram que pessoas que comiam mais óleo de coco tinham menor risco, né, de doenças cardiovasculares. E aí, então, o pessoal utilizou essa informação para falar, então, óleo de coco é bom para reduzir problemas cardiovasculares. Mas é um estudo de associação, ele só observou, né, que uma determinada população que comia mais óleo de coco também tinha menos problemas na saúde. Só que o que não foi levado em consideração aqui foi o seguinte: a maioria das pesquisas que encontraram essa associação entre o consumo de óleo de coco e risco de doenças cardiovasculares foi feito com a população que moravam em cidades litorâneas, né, de praia, e que por si só já tinham hábitos saudáveis, como, por exemplo, eles comiam menos alimentos processados, comiam mais frutas e vegetais, e a fonte de proteína era praticamente de peixe, com menos gordura. Então vejam só que interessante esse modelo aqui, né? Eles encontraram de fato que essa população consome mais óleo de coco do que outros grupos, comparado com pessoas que moram em outros lugares, mas provavelmente não é por causa do óleo de coco que esses sujeitos têm uma redução nos fatores de risco para doenças cardiovasculares, é por causa de outras características que essa população também tem, como, por exemplo, baixo consumo de alimentos processados, alto consumo de alimentos de frutas e vegetais e a fonte de proteína peixe, né? Por isso que o artigo aqui conclui, tem sido hipotetizado que os benefícios do óleo de coco para a saúde estão mais relacionados com os hábitos nutricionais da população. E aí quando a gente vai, não é, por estudo, ele fala aqui, portanto, essa revisão não suporta reivindicações populares que o óleo de coco é um óleo saudável em termos de redução de doenças cardiovasculares. Não houve evidências de que o óleo de coco atuou diferente de outras gorduras saturadas em termos de seus efeitos nos lipídios e lipoproteínas do sangue. Tá certo? Então, cuidado aí em como a gente vai divulgar a informação de estudos de associação, que são estudos importantes, mas por não mostrar em relação de causa e efeito, a gente pode cair nessa confusão aqui, como foi feito com o óleo de coco. Tudo bem? Outro problema também que a gente tem, que isso aqui eu encontro muito na internet, né? Fazendo confusão entre estudo agudo e estudo crônico. E aí você divulga uma informação totalmente equivocada, né? O que é o estudo agudo? O estudo agudo você analisa num curto período de tempo, né? E o estudo crônico você acompanha o indivíduo, você vê se aquele suplemento ou aquele composto ele promove um efeito a longo prazo. Então eu vou explicar aqui de uma maneira simples para a gente entender. Por exemplo, estudo agudo. Eu vou dar exemplo na nutrição esportiva, que é a área que eu acabo trabalhando mais. Estudo agudo, ele aumenta a síntese proteica, né? Aumentou a síntese proteica. Então o indivíduo tomou um suplemento, aumentou a síntese proteica. E o estudo crônico? O estudo crônico mostra o ganho de massa muscular. Só que o ganho de massa muscular não acontece de um dia para o outro. É necessário alguns dias, algumas semanas, para que você observe o efeito na composição corporal. Então eu não posso pegar um estudo agudo que analisou síntese proteica e falar nossa, esse suplemento ajuda no ganho de massa muscular. Não dá para falar isso, porque o estudo foi agudo. Entre aumentar a síntese proteica e ter um ganho de massa muscular, tem uma diferença muito grande, né? Será que esse aumento da síntese proteica de fato é significativo para aumentar o ganho de massa muscular? Tá certo? Então a gente precisa ter essa ideia na cabeça. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro. Tem dois estudos aqui com cafeína, e eles observaram que cafeína, os dois estudos encontraram que cafeína aumenta o gasto energético.
Esse trabalho aqui mostrou que 100 mg de cafeína aumenta de 3 a 4% a taxa de metabolismo de repouso. E o outro estudo aqui, ele suplementou durante 12 horas, a cada 2 horas, ou seja, foi mais ou menos umas 6 doses de suplementação de cafeína. E eles observaram também que aumentou o gasto energético. Então isso aqui é um estudo agudo, vejam só, aqui eles observaram só durante 150 minutos e aqui eles observaram durante 12 horas. Então a conclusão que ele chega é que cafeína aumenta o gasto energético. Legal. E aí uma pessoa pega essa informação, joga na internet e fala: cafeína ajuda a emagrecer. Mas como assim ajuda a emagrecer? Vai falar: é simples, porque para emagrecer você precisa ter aumento do gasto energético. Cafeína aumentou o gasto energético aqui, então ajudou a emagrecer. Mas esse tipo de extrapolação não deve ser feita, porque o aumento do gasto energético ele foi um efeito, como a gente viu aqui, um efeito agudo. E para emagrecimento, isso tudo tem que ser crônico. Né? A pergunta que a gente faz é: será que 3 a 4% do aumento do gasto energético, de fato, vai ajudar no processo de emagrecimento? O quanto que isso significa na prática? Né? Qual que é o impacto disso num efeito clinicamente relevante? Para responder essas perguntas, nós precisamos analisar estudos que foram desenvolvidos com a suplementação de cafeína no longo prazo para ver se essas pessoas perdem peso ou não. E senão não faz sentido. E aí quando a gente vai para esse tipo de estudo, vejam vocês que interessante, ó. Poucos estudos suportam o efeito da cafeína sobre a manutenção do peso a longo prazo. A falta de estudos que sustentam essa hipótese é provavelmente pelo desenvolvimento de tolerância à cafeína. Então, vocês estão entendendo? Um efeito agudo não necessariamente se traduz em um efeito crônico. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Trouxe o exemplo aqui da cafeína, mas isso tem que ser aplicado em qualquer outro tipo de composto nutricional. Então imaginem só, né, nessa época de modismo, né, se a pessoa só pega esse estudo aí, joga na internet, se ele é um influenciador digital, ele faz um estrago, né? Porque ele conduziu a informação de uma maneira totalmente equivocada, né? Então distorceu a informação. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Por isso, gente, que sempre, se possível, vai na fonte, né, do que aquela pessoa está falando. Lê o que ela escreveu, mas tenta ver o artigo também para ver o que ele fala. Porque essa diferença é uma diferença bem grande. Tudo bem? O mesmo se dá, por exemplo, para substâncias, cremes e tudo mais de quebra de gordura. Né? Não necessariamente a quebra de gordura leva ao processo de emagrecimento. Né? Quanto que isso promove de quebra de gordura? Bom, vamos para outro aqui, ó. Isso aqui também é sensacional. Então eu estou mostrando para vocês, né, como a gente tem que se comportar nessa vida de internet, né? Que a internet não é para amadores. A gente tem que saber conseguir ali diferenciar as informações. E aqui, gente, é muito importante, né? É muito importante. Esse aqui, ó. Cuidado que a gente tem que ter também, ó, extrapolar pressupostos bioquímicos ou fisiológicos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Acho que algumas pessoas já devem lembrar disso aqui, né? Dessa informação que foi ventilada na internet, que uma blogueira, ela afirmou que o excesso de frutose que vem das frutas também promove cirrose, né? E aí todo mundo começou a evitar frutas de toda maneira, porque fruta tem frutose e aí isso promove cirrose. E aí quando ela foi questionada, ela falou: não, mas tem estudos que mostram que a frutose prejudica a saúde. Aí falaram: então mostra o estudo. Aí, por exemplo, pegou um estudo aqui que não tem nada a ver com a fruta, né? Esse estudo, ele mostra, por exemplo, que a dieta com alto teor de frutose, pelo fato da frutose ter que ser metabolizada no fígado, então a frutose tem dois caminhos, né? Ela é transformada, por exemplo, em glicose, ou se estiver em excesso, ela também pode ser transformada em gordura. E aí por isso que a dieta com alto teor de frutose, de fato, pode levar a problemas
cardiovasculares, a diabetes tipo 2, obesidade e até gordura hepática, né? Só que o que não foi falado é o seguinte, a quantidade de frutose na fruta não é o suficiente para você causar esses malefícios. Em geral, esses malefícios que são encontrados em dieta com alto teor de frutose, mas principalmente com o consumo de alimentos processados ou industrializados que têm alto teor de xarope de milho com alto teor de frutose. Então, esse composto que é adicionado nos alimentos, o xarope de milho com alto teor de frutose, faz sim um consumo exacerbado de frutose que pode causar alterações metabólicas e prejudicar a saúde. Mas não tem nada a ver com as frutas, como foi ventilado aqui nessa informação. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado ali de pegar um pressuposto bioquímico. O pressuposto bioquímico seria a frutose, quando em excesso, prejudica o nosso metabolismo. Isso está correto. Agora, o que está errado é pegar esse pressuposto e extrapolar para as frutas, que não tem nada a ver. Inclusive, tem um estudo muito interessante que ele mostrou que, mesmo quando ocorre o consumo dobrado das recomendações das frutas, então consumiu 2 vezes, né, a recomendação, ainda assim é possível encontrar benefícios para a saúde. Então, fica esse pensamento, né, que a frutose das frutas, muito embora o consumo da frutose em excesso, quando vem do xarope de milho com alto teor de frutose, pode prejudicar a saúde, mas a frutose das frutas não promove esses problemas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Um outro exemplo que também acontece com esses pressupostos bioquímicos ou fisiológicos é com aquelas pessoas que defendem, como se fosse uma religião, a dieta low carb. Né? A gente tem que ter em mente o seguinte: estratégias nutricionais são interessantes, todas elas, quando utilizadas com cautela e quando utilizado de forma individualizada. Né? Agora, extremismos, qualquer que seja, não é bom. Extremismo não é interessante. E aqui eles extrapolam forte um pressuposto fisiológico da insulina. Né? Então eles falam aqui que a insulina, né, o problema da obesidade está porque o carboidrato libera insulina, né, secreta insulina, e isso faz com que o carboidrato é convertido em gordura. Né? E aí você vai engordar por causa que o tecido adiposo começa a armazenar gordura, começa a armazenar o carboidrato, né, transformando o carboidrato em gordura e armazenar lá nas células do tecido adiposo. Só que o problema é o seguinte: quando a gente analisa a função da insulina, vejam só, tudo isso a insulina faz. A insulina, em geral, ela pode ser classificada como um hormônio anabólico. Então ela ajuda na construção. Por exemplo, síntese de glicogênio, né, quando eu tenho a glicose, eu construo glicogênio, isso é um processo anabólico. E a insulina ajuda. Síntese proteica também a insulina ajuda. Né? E a lipogênese, né, também. Então a construção de gordura, a insulina também ajuda, mas ela influencia em outras coisas. E além disso, ela bloqueia várias outras ações do nosso organismo que são caracterizadas como vias catabólicas. Então, veja só, um hormônio, geralmente, ele tem um efeito em várias vias fisiológicas, metabólicas do nosso organismo. Não tem como você achar, né, culpar a insulina por causa do problema da obesidade. E se o consumo de carboidrato for controlado? Né? Então a gente tem que... Inclusive eu mostrei isso na aula de ontem, quando a gente falou que não necessariamente o consumo de carboidrato está relacionado com obesidade. Uma outra questão que a gente tem que analisar entre modismo e ciência, para não ter confusão na hora de divulgação da informação, no estudo, é se o estudo tem grupo controle. Agora, aqui é o seguinte, aqui a gente tem que
pegar o artigo e dar uma olhada, né? Então minha dica é o seguinte, pega lá o artigo quando você vai analisar, dá uma olhada lá na metodologia, na descrição dos grupos, né? Essas informações são muito importantes. Às vezes a pessoa pega só lê o resumo do artigo, divulga esse resultado, sem dar uma olhada na metodologia, e aí pode acontecer isso aqui. Então vejam vocês, o grupo controle, né? É geralmente aquele grupo que corre em paralelo, sem a intervenção, para você vai comparar o seu grupo que recebeu a intervenção com o grupo controle. Então, por exemplo, você quer ver se, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, se o chá verde ajuda a emagrecer. Então, um grupo vai receber chá verde e o outro grupo é o grupo controle, que não vai receber chá verde. Né? Então, é importante ter esse grupo controle, porque vamos dizer o seguinte, ó, grupo chá verde, eu tenho um grupo de pessoas que recebeu chá verde, emagreceu. Tá, mas emagreceu por quê? Será que o próprio estilo deles de vida já foi o suficiente para fazer emagrecer? Então, se eu não tenho um grupo controle que ele sofreu as mesmas condições do que o grupo de intervenção, a única diferença foi que esse grupo controle não recebeu a suplementação, aqui no caso do chá verde, e esse grupo controle é importante para eu comparar o meu grupo de intervenção e conseguir ver o meu efeito do composto que eu quero investigar. E tem muitos estudos que não tem grupo controle, então fica um pouco difícil de você bater o martelo. Então vejam só, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente pensar. Acho que é 2 mesmo. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui do jejum intermitente. Eles analisaram aqui que realizar jejum intermitente ajuda no processo de emagrecimento. Então as pessoas, aqui era o baseline, né, que era o dia aqui padrão, que eles coletaram as informações sem nenhuma intervenção nutricional. E aqui no dia 15 ao 42, do 43 ao 70, foi realizado o protocolo de jejum intermitente. E quando a gente observa no final do tratamento, teve uma perda de peso de 6 quilos. Só que assim, não teve um grupo controle, né? Eles acompanharam a mesma pessoa. Então, é um estudo interessante, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso pegar esse trabalho e utilizar como referência para falar que o jejum intermitente é uma melhor estratégia para perda de peso. A gente comentou ontem também um pouquinho sobre o jejum intermitente. Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte, eu até peguei outro estudo que ele fala o seguinte, ó, o jejum intermitente ele é mais efetivo do que nenhum tratamento. Então é isso que o estudo viu. Ó. Fazer jejum intermitente é mais efetivo do que nenhum tratamento. Mas quando você analisa o efeito do jejum intermitente em comparação com outra estratégia de restrição calórica contínua, não tem diferença na perda de peso. Né? Então, aqui, o importante teria que ter um grupo controle, se você quer analisar o diferencial do jejum intermitente, teria que ter um grupo controle aqui para observar se esse efeito na perda de peso foi do jejum ou foi da restrição calórica. E a gente tem muitos exemplos desses aqui, que aí a pessoa pega esse estudo e fala o jejum intermitente é a melhor estratégia para perda de peso. Não, ele não viu isso, não foi isso que o estudo viu. Mais uma vez aqui, a gente tem um exemplo ali que a informação científica foi distorcida. E se você não tem esse senso crítico que a gente está falando aqui, você realmente vai acreditar no que essas pessoas tendenciosas acabam falando. Esse aqui também é interessante, né? Então, existe informação sobre a alimentação do grupo controle? É igual ao grupo intervenção? Porque às vezes você tem um grupo controle, só que ele não está exatamente nas mesmas condições do que o grupo de intervenção. E aí a comparação fica um pouco limitada. Igual esse outro trabalho aqui do jejum intermitente. Ele comparou o jejum intermitente, um grupo fez jejum intermitente e o outro grupo, o grupo controle, fez ad libitum todos os dias, ou seja, comeu à vontade, não fez dieta. Então como é que você vai comparar? Porque aqui a condição é diferente. Um grupo está em restrição calórica e o outro grupo não está em restrição calórica.
Tá, teve grupo controle, mas o grupo controle não teve a intervenção necessária. Então fica difícil da gente comparar os resultados. Vocês estão entendendo? Então é importante você ter o olho bem aberto para analisar os artigos, para tentar realmente entender o que eles estão querendo dizer e utilizar a ciência ao seu favor, e não distorcer a informação. Quer ver um outro exemplo muito interessante? Quem é da área da nutrição esportiva aí vai achar legal esse aqui, que é consumir proteína antes de dormir. Né? Tem muita gente que faz isso, né? E que eles alegam que consumir proteína antes de dormir aumenta a síntese proteica noturna, e isso ajuda a manter um balanço energético positivo, e cronicamente isso é interessante para o ganho de massa muscular. Só que olha que interessante, esse estudo aqui mostrou isso, ó, ingestão de proteína antes de dormir aumenta a força e massa muscular em indivíduos que treinam musculação. Aí você fala, nossa, pega o artigo e aí divulga lá a informação que consumir proteína antes de dormir ajuda no ganho de massa muscular. E aí todo mundo começa a comprar proteína e suplementar proteína antes de dormir para ganhar massa muscular, porque o estudo mostrou isso pra gente. Mas aí quando a gente tem um olhar um pouquinho mais criterioso sobre o assunto, olha que interessante, só para a gente ter uma ideia. O grupo controle, que não foi o grupo que suplementou, consumiu uma quantidade de 1,3 gramas de proteína por quilo por dia. Esse foi o grupo controle, consumiu 1,3. E o grupo suplementado, que foi aquele grupo que tomou proteína antes de dormir, que teve ganho de massa muscular. Olha a quantidade de proteína que ele consumiu, 1,9. Então ele consumiu mais proteína do que o grupo controle. Só para vocês terem uma ideia, sabe qual que é a recomendação de proteína para ganho de massa muscular? Se eu não me engano, gira em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então veja que interessante. Esse trabalho não teve o cuidado de equilibrar o consumo de proteína. O grupo suplementado consumiu uma quantidade de proteína que estava dentro das recomendações. E o grupo controle não está dentro da recomendação, está 1,3, está abaixo da recomendação. Então a pergunta que fica aqui é: o ganho de massa muscular ocorreu devido o elevado consumo proteico ou devido ao momento do consumo de proteína? Com esse artigo nós não conseguimos responder. É possível que o ganho de massa muscular tenha ocorrido pela quantidade e não pelo momento. Então seria necessário o grupo controle aqui consumir a mesma quantidade de proteína, né? Para que aí a única variável diferente entre eles seria o momento do consumo de proteína. Entendendo? Então, assim, tem que ter o senso crítico realmente, né? Tem que ter o senso crítico, porque senão a gente vai acreditar em todas as informações que são passadas e a gente acaba divulgando essas informações também. A minha recomendação é a seguinte: na dúvida, não divulgue. Leu e tem um pouco de dúvida se é verdade ou não, guarda para você, aguarda um pouco mais, porque já ajuda a propagação das informações distorcidas e equivocadas. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa que quer vender suplemento, ele utiliza esse estudo, né? Quer promover moda na nutrição, pega esse estudo e divulga como diferenciando. Estudos científicos dizem, né? Mas e aí? Só o estudo científico falar alguma coisa não quer dizer nada. A gente precisa analisar como esse artigo foi feito. Outra coisa que acontece muito aqui, e eu tenho certeza que vocês já ouviram, quando o estudo é com humano e eles suplementam alguma coisa, o grupo controle recebe o que a gente chama de placebo, e se recebe o placebo, ele recebe o placebo adequado. Por exemplo, em alguns casos isso é importante. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática que fica mais interessante. O estudo com BCAA. Né? BCAA é um aminoácido de cadeia ramificada, são 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, e muita gente utiliza para ganho de massa muscular, para aumento de síntese proteica, recuperação muscular.
Só que qual que é o problema da maioria dos estudos? A maioria dos estudos, o grupo placebo, então o grupo controle que vai receber o placebo, ele recebe como placebo água ou carboidrato. Qual que é o problema aqui? Vejam só, BCAA ele é composto, a sua composição é aminoácidos. E você vai comparar um grupo que recebeu BCAA, que a natureza deles é aminoácido, e compara com o grupo placebo que recebeu água. Então, no final das contas, o que você está comparando é aminoácido com água. E a gente sabe que aminoácido, por si só, aumenta a síntese proteica, principalmente leucina, que está dentro do BCAA. Então, você está comparando BCAA com água, é lógico que o aumento da síntese proteica no grupo que recebeu BCAA vai ser maior, porque a água não vai estimular a síntese proteica. Mesma coisa com carboidrato, comparo BCAA com um grupo que recebeu carboidrato. Porra, mas carboidrato não é aminoácido, carboidrato não estimula a síntese proteica igual aminoácido estimula. Então a única coisa que está falando pra gente é o que? Aminoácido estimula a síntese proteica. Se é o BCAA, eu não sei dizer. O que deveria ser feito? O grupo suplementado recebe BCAA e o grupo placebo tem que receber aminoácido, outros aminoácidos. Você tem vários aminoácidos que podem ser utilizados como placebo, mas não pode utilizar carboidrato ou água, porque lógico que o efeito vai ser diferente. Um outro exemplo disso, que eu estou falando para vocês aqui, do placebo, e dá muita confusão, de novo, com óleo de coco. A gente pega lá e fala que óleo de coco promove saciedade. Tem várias informações, e aí você vai falar lá, o cara vai falar, não, mas tem estudo que mostra que o óleo de coco aumenta a saciedade. Aí você vai no estudo, o grupo suplementado recebe óleo de coco, e o grupo placebo recebe água, Mas aí você está comparando o efeito na saciedade de gordura com água, é claro que vai ser diferente. Mas aí a pergunta é, esse efeito na saciedade foi pelo óleo de coco, na composição dos ácidos graxos relacionados ao óleo de coco, ou foi porque se consumiu gordura, que tem mais saciedade do que a água, e então foi por causa do nutriente, e não especificamente do óleo de coco? Então é isso que a gente tem que pensar. Tem estudos que mostram que quando você dá o placebo adequado, óleo de coco, você pega outra gordura, por exemplo, sei lá, óleo de peixe, compara os dois, o efeito na saciedade é o mesmo. O que mostra pra gente que o efeito na saciedade não é exclusivo do óleo de coco, mas sim de gordura. Nesse caso, o exemplo aqui do BCAA é a mesma coisa. Você pega BCAA, quando você compara com outra ingestão proteica, o efeito na síntese proteica é igual. Então, o efeito da síntese proteica não é porque é exclusivo do BCAA, mas é porque ele é um aminoácido, e aminoácidos aumentam a síntese proteica. Então a gente tem que ficar de olho nessa parte aqui do grupo controle para tomar cuidado para não divulgar essas informações de forma equivocada. Outra coisa que dá muita confusão também é não limitar a população investigada. Então, por exemplo, pega um indivíduo que tem alguma patologia, foi utilizada uma suplementação específica e aí generaliza para pessoas saudáveis. Então, a pessoa tinha, sei lá, diabetes e ajudou, e aí fala que a gente divulga essa informação, extrapola essa informação para toda a população. E a gente sabe que tem uma diferença fisiológica aqui importante e que nem tudo que vai dar certo para a condição patológica vai dar certo para o saudável também. Então você precisaria pesquisar a substância da mesma forma que foi feita na patologia com a população saudável. Não dá para extrapolar a informação. Mesma coisa, por exemplo, homens e mulheres, a composição corporal, até mesmo hormonal, acaba sendo diferente, então não tem como. Adultos e idosos, também a fisiologia está diferente aqui. Então, às vezes, você utiliza um suplemento que ele funciona para idoso, mas para adulto saudável não vai funcionar, porque a quantidade de hormônio e tudo mais vai ter uma diferença.
Aqui também, né, treinados, fisicamente ativos e sedentários, isso aqui a resposta que um fisicamente ativo tem é diferente do treinado, a resposta que o treinado tem é diferente do sedentário, então nós não podemos generalizar. E isso geralmente acontece, né? Pega uma substância que ajudou o aumento de força em idoso e aí o pessoal divulga a informação para como se todo mundo vai utilizar essa substância e vai aumentar a força, né? E a gente sabe que a população investigada tem que ser levada em consideração. Tudo bem? Então, geralmente, quando você vê um estudo lá que foi para jovens, então nós precisamos limitar o seu efeito somente em jovens. Não dá para extrapolar para idosos, por exemplo. Precisa ter estudos que investiguem essa outra população. A composição corporal também, isso é legal na área de nutrição, emagrecimento e tudo mais, né? Às vezes você vem lá e fala, a pessoa fez uma técnica para emagrecimento, fez lá um tratamento para quebrar gordura, para queimar gordura e emagreceu. Aí você fala, legal, pega lá o artigo, vamos ver. E aí você vai ver o artigo, a composição corporal, para analisar emagrecimento, eles analisaram somente peso corporal, circunferência de cintura, quadril e IMC. É lógico que essas informações são interessantes, mas assim, do ponto de vista científico, elas são muito frágeis, porque é muito fácil de você ter uma interferência aqui. Como é que foi feita essa medida? Foi o mesmo avaliador? Ele tem experiência? Qual foi o protocolo utilizado? Se você não tem isso e não leva isso em consideração, a chance de você ter uma influência da metodologia aqui, o resultado é muito grande, né? Então, precisamos também olhar, né, quando o resultado do estudo é principalmente de emagrecimento ou no ganho de massa muscular, qual foi a metodologia utilizada para analisar a composição corporal. Em geral, pessoal, quando a gente pensa em pesquisa científica na composição corporal, os métodos indiretos são os mais recomendados, né? Então, DEXA, entre outros aqui, né, plethysmografia, acabam sendo métodos mais precisos para analisar a composição corporal. Do ponto de vista clínico, eles não são tão interessantes porque eles são de alto custo, né? É difícil a gente ter um desses aparelhos na clínica. Por isso que a gente acaba utilizando os métodos que são considerados como duplamente indiretos, como dobra cutânea, bioimpedância, circunferência. Mas esses métodos são mais baratos, mas eles são muito mais sensíveis a erro, né? Então, teoricamente, quando a gente analisa um artigo científico que investiga nutrição, emagrecimento, mudança na composição corporal, se ele só usa o método duplamente indireto, ele é considerado um estudo fraco, metodologicamente falando, porque ele vai ser muito sensível a erro. Então, se você pega um estudo lá que fala substância X ajudou no emagrecimento, aí você fala, tudo bem, vamos ver o artigo. Aí você vai lá na composição corporal, metodologia, os caras utilizaram dobra cutânea, é muito interessante dobra cutânea, mas, de novo, na pesquisa, será que essa pessoa, esse avaliador, ele tinha experiência? Foi o mesmo avaliador? Qual foi o compasso utilizado? Ele tem validade científica? Então aí já começa, né? E aí quando você usa isso, você é chato, né? Uma vez eu lembro também que uma outra pessoa, eu questionei, né, o que ela estava falando que ajudava a emagrecer. Aí eu falei, mas não tem evidências que isso ajuda no processo de emagrecimento. Aí ela me falou, tem sim, tem vários artigos. Eu falei, então me manda. E aí ela mandou o artigo e era isso, o artigo ele só analisava peso e IMC. E aí eu falei para ela, tá, mas a composição corporal aqui, utilizada no estudo, não foi relativamente fraco, né? Não teve composição corporal, só teve peso. E aí ela falou, não dá para discutir com você que você já tem a ideia pré-formada, né? Não tinha ideia pré-formada, mas quando você vai analisar o artigo, realmente ele era fraco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E para finalizar aqui, né, como não cair nos boatos de internet, né? Então, primeiro de tudo, confira a fonte da notícia. A fonte tem credibilidade?
é reconhecida, isso aqui é importante. Se você, o nutricionista, ou estudante de nutrição, ele tem que ir além. Você não pode utilizar somente da internet, das mídias sociais, e utilizar aquilo como verdadeiro. Não quer dizer que você não pode utilizar essas informações para pensar sobre o assunto, mas você precisa ir além. E aí, tudo bem, mas vamos supor, uma vez eu estava comentando isso em sala de aula, vamos supor que você não vai atrás do artigo científico. É importante você ter esse senso crítico mesmo nas redes sociais. Então, quem está falando isso, ele tem credibilidade? Uma vez eu falei o seguinte, falei, ó, então faz o seguinte, pega o Instagram, né, pega a rede social, junta aqueles profissionais que dizem que sim, e num grupo, pega os outros profissionais que dizem que não, no outro grupo, vê qual dos grupos tem mais profissionais com credibilidade, e observe que credibilidade não é sinônimo de reconhecimento, porque eu posso ter 300 mil seguidores, mas isso não significa que eu tenho credibilidade na área, né? Então faça essa comparação e veja. Então você não precisa ir no artigo, mas faça pesquisa na própria internet, né? Então separe o grupo de quem fala que sim, quem fala que não, e analise a credibilidade desses profissionais. Use o bom senso, né? Seja um pouco cético em relação ao que lê. Milagre não existe, tá certo? Então, a notícia parece bizarra ou absurda, então há uma boa chance de que não seja verdadeira. Então, pense por esse lado. Leia a notícia completa, às vezes o título é distorcido só para chamar a atenção, quando você vai ler não é nada daquilo. Veja se a notícia não é velha, né? Algumas notícias são verdadeiras, mas estão desatualizadas, ou seja, já mudou, né? E não caia em alarmismo, né? Bomba, quando fala notícias com tom alarmista, não costumam ser verdadeiras, tá certo? Então, eu espero ter ajudado nessa parte aí, de ter ajudado a contribuir um pouquinho mais. E eu tenho certeza, como eu falei para vocês, se vocês usarem esses conhecimentos que a gente discutiu aqui na prática, no dia a dia, vocês serão profissionais com maior nível de senso crítico e que vão evitar a propagação de informações equivocadas. É muito importante a gente ter em mente que a credibilidade você só perde uma vez, tá? É um erro que você tem, que as pessoas já vão deixar de acreditar em você.